Essa é uma história de horror ocorrida no Brasil. A tenebrosa história de pessoas inocentes que foram queimadas na fogueira acusadas de bruxaria. E a caça às bruxas começou cedo, desde a primeira missa realizada em solo brasileiro e a chegada dos jesuítas para evangelizar índios e educar os filhos dos colonos. A presença da Igreja Católica aqui sempre foi muito marcante, mas o nosso território também sempre acolheu vários povos de culturas diferentes, que tinham suas próprias tradições, suas próprias crenças, e assim havia os rituais africanos, os saberes dos indígenas e várias outras religiões, como o judaísmo. Tudo isso era considerado heresia ou feitiçaria pela Igreja e entrou na lista negra do Santo Ofício. Assim é que ocorreram as primeiras visitas dos representantes do Tribunal da Inquisição, que vieram de Portugal aqui para o Brasil para investigar esses pecadores, a partir do ano de 1591. Há registros de 3 ou até 4 dessas visitas nos tempos da colônia, nas capitanias mais importantes principalmente, na época, Grão-Pará, Pernambuco e Bahia. E até mesmo alguns padres foram denunciados, uns por adotar as práticas de cura dos índios, como o uso de ervas, por exemplo, e outros, como Manuel Lopes de Carvalho, que era um baiano e defendia a união entre o cristianismo e o judaísmo. Na prisão, ele chegou a dizer até que era o Messias e morreu queimado em 1726. Muita gente foi perseguida, presa e torturada. Um tipo muito cruel e comum de tortura era cortar a sola dos pés da pessoa, passar manteiga e deixar as feridas abertas perto de um braseiro, até que a pele esfolada começava a fritar. Se o acusado não confessasse os pecados, ele era queimado vivo na fogueira. Pelo menos 500 pessoas foram denunciadas para a Santa Inquisição no Brasil, e mais de 1.000 podem ter sido investigadas. Entre os supostos crimes estava blasfemar contra Deus, contra a igreja e contra os santos, a bigamia, o adultério, a sodomia, tudo que fosse considerado perversão sexual. E quem era que fazia essas denúncias? Literalmente qualquer pessoa, sua vizinha, seu parente, um sujeito que não foi com sua cara ou o religioso do lugar que cuidava dos bons costumes. E é bom lembrar que a igreja se apossava dos bens do acusado, tomava tudo, como foi o caso de muitos judeus vítimas da Inquisição. As acusações de bruxaria ficaram localizadas especialmente na vila de São Paulo, que era ainda um lugar pequenininho, sem muita importância naquele período, mas mesmo assim queimou muita gente. Uma francesa chamada Mima Renard morreu queimada na fogueira por volta do ano de 1690 por causa do ciúme das mulheres do local. Depois que o marido dela foi assassinado aqui no Brasil, a francesa, que era muito bonita e cobiçada, foi obrigada a se prostituir e logo foi acusada de usar feitiço para atrair os homens. Também seria condenada à morte em 1750 uma pobre mulher que vivia de esmolas na rua, chamada Isabel Pedrosa de Alvarenga. Diziam que ela carregava um saco cheio de umbigos de criança, tufos de cabelo, panos ensopados com sangue e bicos de pássaros, que era para fazer bruxaria. Em 1754, seria a vez de Ursulina de Jesus, acusada de enfeitiçar o marido para que ele ficasse estéril, impossibilitado de ter filhos. No processo da igreja tem até o depoimento da amante do sujeito, confirmando tudo. 30 anos depois, Maria da Conceição, famosa por preparar poções para atrair a pessoa amada, foi acusada pelo padre do lugar e queimada viva em uma fogueira perto do convento de São Bento, no centro de São Paulo. Já a rica viúva Adelaide Quintana era conhecida por ser caridosa, por ajudar crianças pobres que encontrava na rua e que ela levava para casa, alimentava e dava roupas novas. Ia tudo bem até que ela foi denunciada por atrair esses pequenos para, na verdade, tirar um pouco de sangue, de lágrimas, do cabelo, para fazer feitiço. Mais uma que foi para a fogueira. Mas esse foi um caso raro de uma mulher rica denunciada, porque eram mesmo as escravas, parteiras, mendigas, benzedeiras, as principais vítimas da Inquisição. E os homens também eram acusados. Tudo registrado em processos nos arquivos das arquidioceses em São Paulo. Estima-se aí que umas 30 pessoas morreram queimadas nesse período. E as perseguições só se encerraram no século XVIII. Nessa época o tribunal já havia perdido muito do poder, já não tinha a mesma força de antes.
Agora, quem quiser saber mais sobre esse assunto pode se aprofundar na leitura de livros, como esse, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, editado pela Companhia das Letras. A autora é a Laura de Melo e Souza e é um estudo pioneiro sobre religiosidade e feitiçaria no Brasil colonial, com base nos processos das dioceses da Igreja. Você pode visitar também o Museu da História da Inquisição no Brasil, que fica em Belo Horizonte. Foi fundado em 2012 e é o primeiro museu do país com esse tema, um acervo muito curioso e muito importante. E é isso, pessoal. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreva no nosso canal para saber mais curiosidades como essa. E até a próxima com uma história a mais.